Boa noite. Boa noite. É bom podermos estar aqui na casa do Senhor. Hoje eu quero trazer uma pequena meditação no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. É um texto conhecido, Salmos, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 8, que nos diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Quero meditar essa noite por alguns minutos. Somos testemunhas. Somos testemunha. Uma grande variedade de abordagens, programas e métodos fazem parte dos esforços de muitas igrejas de nossos dias para atrair o interesse das pessoas. Então, o que nós vemos hoje é muitas igrejas usando aí métodos para atrair pessoas, dando ênfase na música, na dramaturgia. Algumas igrejas concentram-se mais na adoração contemporânea do que a pregação. E há muitas tendências mercadológicas, a técnicas gerenciais, a estratégias de marketing que adentram cada vez mais nesse evangelicalismo brasileiro. Igrejas que vão buscando cada vez mais métodos para alcançar pessoas. No entanto, essas coisas têm contribuído para o quê? Tem contribuído para que a igreja se esqueça do principal, que é o quê? A pregação do Evangelho. Assim a igreja perde a sua relevância e assume uma nova caracterização. Ela deixa de testemunhar Cristo e concentra-se em métodos. Ser testemunha de Jesus Cristo não é a realização de um conjunto de atividades. Quando dizemos que somos testemunhas de Jesus Cristo, não quer dizer que somos testemunha porque nós realizamos um conjunto de atividades evangelísticas, mas porque trata-se de uma posição que recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo em decorrência da presença do seu reino neste mundo e a nossa inclusão no reino de Cristo. O texto que nós lemos no início, o texto mencionado aí de Atos capítulo 1, nos ajuda a compreender de forma um pouco mais ampla a importância de nossa vida em ser uma testemunha permanente no mundo acerca de Jesus Cristo. Assim, veremos algumas indicações que nos auxiliam a compreender melhor a nossa posição de testemunhar de Cristo, e consequentemente de sermos uma igreja missionária, um povo missionário. Então, quais são esses indicativos que nos ajudam a entender que nós somos testemunhas de Cristo? Primeiro, o primeiro indicativo é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo é o fundamento do nosso testemunho. Nós cantamos um hino aí que fala sobre a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo nos torna sua testemunha com base na sua própria vida e missão. Somente Jesus Cristo, ressuscitado, é o fundamento da igreja, que nos torna suas verdadeiras testemunhas. Então, o fundamento da igreja é o quê? A ressurreição de Cristo. A natureza do testemunho, a natureza do que nós vamos testemunhar, está relacionada a Cristo e depende do quê? Da sua obra redentora, da sua morte no Calvário, a sua obra que foi eficaz, que nos salvou
e salvou todos aqueles que nele crê. Assim nós devemos entender que a base do nosso testemunho é Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo pregava a Cristo este crucificado. Então a base do nosso testemunho é a morte e a ressurreição de Cristo. O segundo, o segundo indicativo que nos leva e que nos ajuda a entender que somos testemunho é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos direciona ao testemunho. É impossível nós testemunharmos de Cristo, é impossível nós realizarmos a missão de Deus no mundo sem o poder do Espírito Santo. A capacitação para o testemunho vem do Espírito Santo, que nos habilita para cumprirmos a nossa vocação no mundo. Jesus Cristo já havia advertido os discípulos quanto a essa verdade. Quando vier o conselheiro que eu enviarei da parte do meu Pai, o Espírito Santo da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois está comigo desde o princípio. Então, a partir da nossa conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Portanto, nós temos o Espírito Santo e devemos de maneira natural e espontânea testemunhar de Jesus Cristo. O terceiro ponto, o terceiro indicativo é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser testemunhado a todos. Então o Evangelho deve ser testemunhado em todos os lugares, em todas as sociedades e em todos os ambientes humanos. O Evangelho deve chegar em todos os lugares. O versículo 8 menciona algumas regiões geográficas específicas, onde a igreja deveria chegar com o testemunho do próprio livro de Atos. E no próprio livro de Atos nós vemos isso. Por exemplo, a sequência geográfica da narrativa de Atos mostra o Evangelho ser espalhado em todo o mundo e em todos os lugares. Nos centros urbanos, como Jerusalém, nos centros rurais, como a Judéia, nos setores marginalizados, como Samaria, e na diversidade cultural, até os confins do mundo, até os confins da terra. Então, enquanto a Igreja de Jesus Cristo fica aí se preocupado com música, enquanto a igreja fica preocupado com artes e muitas outras coisas, com liturgia, tem se deixado muito a desejar a propagação do Evangelho, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então, enquanto a Igreja de Jesus Cristo, precisamos pregar o Evangelho ao mundo inteiro, começando por aqueles que estão perto de nós. Precisamos ser testemunhas de todos. E em quarto e último lugar, o quarto indicativo é através do nosso testemunho o reino de Deus é estabelecido. Então, ao longo de todo o ministério terreno de Jesus, ele ocupou um significativo lugar no ensino que Jesus Cristo ensinava, que era o testemunho. A mensagem, o ensino de Cristo sobre o reino de Deus continua após a sua ressurreição e constitui no contexto que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Que, apesar de todo o ensino transmitido no Novo Testamento sobre o reino de Deus, nós precisamos dar continuidade a esse ensino sobre Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou e está no céu e um dia voltará para buscar todos aqueles que são salvos. Apesar de muitos não crerem, de cada dia as pessoas abandonar a fé em Jesus Cristo, nós podemos ver que as pessoas não têm dado isso tanto testemunho. E algo que eu notei essa semana. Nessa semana eu tirei aí e pude assistir vários filmes mais antigos, e a gente percebeu em algum filme desses mais antigos, esses filmes sempre tinha algum comentário sobre Deus. Um que eu estava assistindo com meu filho hoje à tarde, Impacto Profundo,
né, um ator americano lá, representando o presidente dos Estados Unidos, ele diz, né, nós vamos sair dessa porque nós confiamos em Deus. Mas de uns anos para cá, nós não temos visto as pessoas mencionarem mais a confiança em Deus. Nós estamos passando por um momento de pandemia no mundo inteiro e as pessoas não têm buscado a Deus. E nós, como igreja, qual tem sido o nosso papel? Quando a nós, o que precisamos fazer é testemunhar de Jesus Cristo, pois quando assim procedemos, estamos contribuindo para que o reino de Deus seja estabelecido no mundo, pois as pessoas estarão se sujeitando e sendo salvas através de Jesus Cristo. Como igreja que testemunha Cristo ao mundo, temos diante de nós uma missão que nos conduz plenamente a um compromisso fiel com a palavra de Deus, soberano, com Cristo ressurreto e com o Espírito Santo nos capacitando. Vamos orar? Desculpa.